Olá, galerinha do sétimo ano. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao vídeo aula da semana passada sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Hoje a gente vai falar sobre as curiosidades é, desses jogos. Algumas coisas eu já tinha falado semana passada, só que hoje vai ser basicamente aprofundado nessas questões, nessas informações que a gente precisa saber, né? Então vamos prestar bastante atenção e vamos lá. Bom, primeiramente sobre as curiosidades, eu já tinha falado semana passada, né? Que foi sobre as mulheres nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Sabemos que hoje a participação das mulheres é super importante nas Olimpíadas, só que antigamente os jogos eram para elas, na verdade, era proibido, terminantemente proibido, até para elas mesmas poderem assistir. Então, a primeira curiosidade que a gente vai falar é sobre a proibição e a participação das mulheres no jogo, né, nos Jogos Olímpicos. As mulheres eram proibidas até mesmo de assistirem os jogos, né? A primeira mulher a contrariar essa regra foi condenada à morte. Ela se chamava Ferenice e a única coisa no momento, né, que ela queria era ver o filho dela participando de uma disputa de boxe. Então ela se travestiu de homem para poder assistir essa luta do filho dela. E ela acabou sendo descoberta, né? E nisso ela foi. A regra era clara. Então ela foi considerada a morte. Outra coisa em relação a isso, como elas eram proibidas, então foi criado um jogo exclusivamente para as mulheres, uma Olimpíada somente para mulheres. Então essas Olimpíadas eram, como eu falei no vídeo aula passada, era para a deusa Hera, né, que é a mulher de Zeus. Então essas Olimpíadas eram chamados de Jogos de Heraia e ela foi em homenagem à deusa Hera. Estranhamente, a única modalidade que tinha para as mulheres, né? Só tinha uma modalidade, era a corrida de estádio, né? Que hoje em dia, na questão modernidade, nos dias atuais, com certeza está ligada ao atletismo, né? Então vocês podem observar aqui, né? A participação tem uma figurazinha, essa figura simbólica, as figuras são simbólicas, tá certo? E vamos falar em relação à capacidade do estádio. Sabemos que hoje, né, são bem mais, a capacidade é bem maior por causa da modernidade, por causa da infraestrutura, enfim. E na antiguidade, o estádio tinha capacidade para 40 mil pessoas. E no seu entorno, diversos prédios serviam de alojamento. Hoje em dia, os alojamentos já ficam também próximos, né? À sede olímpica, que existe uma sede olímpica. Então, na verdade, a gente pode também chamar de sede olímpica, já que tinha esses prédios, esses aparatos todos para que pudessem acontecer os jogos. Lembrando que os jogos aconteciam, né, na antiguidade. Depois eles transferiram para 5 dias os jogos e eram de 4 em 4 anos. Na verdade, os jogos eram festejos religiosos, como eu falei na semana passada. Festejos religiosos, e nesses festejos religiosos se deu a criação dos Jogos Olímpicos, tá certo? Então, esses jogos, esses eventos religiosos eram, na verdade, os Jogos Olímpicos, né? Para unificar os povos. Como assim, professor, unificar os povos? Os povos que viviam em guerra, basicamente. Então, essa questão, esses festejos, era para pacificar essa, essa, esses povos que viviam em guerra. Vamos falar dos vencedores agora. O vencedor, né, um dos maiores atletas dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, era conhecido como Leônidas de Rhodes. De novo, um dos maiores atletas dos Jogos Olímpicos da Antiguidade foi Leônidas de Rhodes, que vencia as provas de 200, 305 mil metros seguidos.
em 4 Olimpíadas consecutivas. Então, ele era um corredor, né? As provas de 200, 300 e 5.000 metros são provas de atletismo, né? Porque eram corridas. E esse Leônidas de Rhodes foi, na verdade, comparado aos deuses como Zeus, aos deuses como Zeus, né? Então, esse é um dos maiores atletas que já teve nas Olimpíadas, Leônidas de Rhodes. Então, aqui, antes da gente entrar no próximo bloco dos Jogos Olímpicos, a gente vai falar sobre, né, a última Olimpíada da Antiguidade, para a gente poder entrar nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, até no último bloco chegar nos Jogos Olímpicos dos dias atuais. Então teve esses 3 momentos, né? Os Jogos Olímpicos da Antiguidade passou por essas 3 fases. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, os Jogos Olímpicos da Modernidade, até chegar nos dias atuais. Então, a última Olimpíada da Antiguidade ocorreu em 393 depois de Cristo. Então, foi a última. E a questão da proibição foi Teodósio, um imperador romano, certo? Que pouco antes tinha se convertido ao cristianismo e proibiu a adoração aos deuses, porque ele dizia que esses eventos religiosos, na verdade, era destinado a festa, era uma festa pagã. Então, depois que ele se converteu ao cristianismo, ele proibiu os Jogos Olímpicos. Porque a Grécia, nessa época, era parte do Império Romano. É, então é basicamente isso sobre as curiosidades. Tem uma questão também aqui que eu vou falar, que os atletas em geral, né, eram uma das classes mais favorecidas. Eu disse a vocês que os escravos não poderiam participar, né, no vídeo aula passado. Então eram as classes favorecidas que tinham iniciado esse esporte. Bom, né, no slide anterior eu falei do maior vencedor, né, dos jogos da antiguidade, que era Leônidas de Rhodes, que ele foi comparado aos deuses, porque também vocês lembram que os Jogos Olímpicos eram para homenagear a Zeus e eles ergueram uma estátua de Zeus, né, na Grécia. Então ele foi comparado aos deuses Leônidas de Rhodes porque também quem era vencedor como ele, né, dessas provas consecutivas, também ganhavam estátuas. Então por isso que ele foi considerado comparado a um deus. Só que na verdade ele não era, ele foi só um campeão olímpico, tá? E agora aqui embaixo tem umas questões discursivas, então, na verdade, para a gente resolver, né? Tá aqui, ó, 4 questõezinhas, tá certo? Quando terminar as questões ou quando terminar o vídeo, vão lá no canal, curtam o vídeo e comentem com o nome de vocês, porque é a presença de vocês, tá certo? Então, até a próxima e bons estudos.